Olá, boa noite, sejam bem-vindos aos estúdios da Rádio Inquieta. Hoje damos o pontapé de saída no ciclo de entrevistas com os candidatos à presidência da direção do Vitória Sport Clube para o próximo triênio. Começamos por António Miguel Cardoso, da lista A, e vamos seguir depois pela ordem alfabética. Receberemos também em breve os outros dois candidatos, Alex Costa e também Miguel Pinto Lisboa, mas hoje o meu convidado é, portanto, António Miguel Cardoso. Olá, muito boa noite, muito obrigada por estar aqui connosco, por ter aceitado este convite para vir aos nossos estúdios e para discutir o Vitória, que no fundo é para isso que serve este período eleitoral. E, portanto, eu começo por perguntar se as motivações desta candidatura de 2022 são diferentes ou se são semelhantes às de 2019. Boa noite, Raquel. Antes de mais, é um prazer estar aqui. Queria também desejar a maior sorte do mundo à Rádio Inquieta. Sei que é um projeto novo, mas tem tudo para que corra bem e eu espero que assim seja. Em relação à pergunta que me fez, sim, as motivações são as mesmas. É fazer com que o Vitória cresça e que o Vitória se valorize e que o Vitória possa ter melhores desempenhos do que aquilo que tem vindo a ter. É óbvio que essa é a ambição, é a nossa ambição, a ambição de toda a equipa, e na altura já a tínhamos, neste momento estamos um bocadinho mais preocupados, mas a motivação acaba por ser a mesma, que é fazer o bem pelo nosso clube de coração. A candidatura já foi apresentada, já foi validada. Com agora o período eleitoral já a decorrer, qual tem sido a recepção das pessoas na cidade, também com a vivência que tem em Guimarães? Como é que tem sido recebida esta candidatura? Eu acho que nós já há 3 anos, quando nos candidatamos, sentimos que havia pessoas que gostavam daquilo que nós íamos dizendo, das nossas ideias, da forma como nos fomos apresentando. Eu acho que neste momento, e passado 3 anos, e em que tivemos uma postura muito democrática, muito de deixar esta direção trabalhar, obviamente em algumas situações fomos apontando o dedo aqui e lá, que acho que é o normal, mas sem criar grande distúrbio. Sentimos já mais apoio, já um maior conhecimento daquilo que nós somos enquanto lista, aquilo que eu sou como pessoa. Portanto, neste momento estou muito satisfeito, sinto uma base de apoio grande. Agora, nós também sabemos que é um período eleitoral que é muito intenso, ainda faltam 3 semanas, mas até agora estou muito satisfeito. O programa eleitoral já foi apresentado, o programa da lista A, e está dividido em 6 grandes áreas: associados e marketing, futebol profissional e formação, reestruturação financeira, modalidades, património e infraestruturas e depois o projeto 2030. Vamos começar também por ordem alfabética, que é a ordem que está apresentada no programa. E aqui na área dos associados e marketing, e eu vou buscar algumas das suas declarações, que foram no sentido de demonstrar que considera que há uma ausência de mística e de cultura desportiva no clube e que o Vitória é atualmente um clube em perda de identidade. As palavras são suas e eu gostava de perceber quais são as motivações para ter esta perspectiva, o que é que considera que faz com que o Vitória seja atualmente um clube em perda de identidade, sendo que a mística é quase indissociável do nome do Vitória. É assim, por exemplo, dou-lhe 2 exemplos em relação à atual época desportiva da equipa A. Eu acho que nós só em 2 momentos é que verdadeiramente sentimos aquilo que é a mística do Vitória, a garra, aquilo que é a identidade também da cidade, e nós temos que perceber que nós não podemos estar dependentes dos outros, não podemos ter medo dos outros, nem é por aí que nós devemos ir. E dou-lhe um exemplo, por exemplo, no jogo do Vitória contra o Braga sentiu-se a mística, e eu acho que também é isso que faz com que o Vitória também ganhe e que de alguma forma tenha mais vontade e mais garra e mais união dentro da equipa, e portanto isso acaba sempre por ajudar na vertente desportiva. Outro jogo que me lembro que isso aconteceu foi quando no jogo com o Belenenses, se não me engano, que 2 jogadores foram expulsos em casa e que, apesar de empatarmos, nós sentimos a empatia das bancadas com a equipa. E eu acho que é isso neste momento que acaba por faltar. Há muitos jogos em que sentimos que ok, perdemos, está tudo bem, não há problema nenhum e a vida segue na mesma. E eu acho que essa mística
antigamente não funcionava dessa forma. Nós sentíamos que havia um grande amor, uma grande vontade, e se o Vitória perdesse, os jogadores saíam cabisbaixos e a semana toda era uma semana negativa. E agora sentimos que isso está a perder lentamente. Obviamente que não queremos que isso aconteça, porque depois também passa para a cidade, passa para os adeptos, e isso não pode acontecer numa equipa como a Vitória. Falta o hábito de ganhar. Eu acho que dei-lhe o exemplo há pouco daquele jogo com o Belenenses, em que nós acabamos por empatar e, portanto, não é tanto o hábito de ganhar. Agora, lógico que se houver mais união, se houver mais garra, se a equipa estiver mais identificada com aquilo que é a cidade, os seus associados e tudo isso, mais facilmente vamos ter vitórias. Mas o mais importante é que haja aí uma grande vontade de defender aquilo que é o nosso emblema, que me parece, neste momento, que se está a perder um bocadinho e acho que é essencial, por exemplo, no futuro, e acredito que tenha sido assim no passado, quando um jogador entra em Guimarães, quando um atleta entra em Guimarães, seja para que modalidade for, passar um bocadinho daquilo que é a cidade, fazer um tour pela cidade, explicar quem foi Dom Afonso Henriques, explicar daquilo que é a tradição, falar com as pessoas na rua, que é para depois, na altura do desempenho desportivo, o jogador tem muito mais vontade. E há sempre mais 10, 20, 30% de disponibilidade física e mental quando as coisas são feitas nesse sentido. Uma das medidas que propõe no programa é o estabelecimento de protocolos com as juntas de freguesia do concelho. Eu sou da periferia, portanto, noto há algum tempo, isto é uma percepção pessoal, mas noto que o Vitória está um bocadinho ausente da periferia, ainda mais ausente dos concelhos periféricos do de Guimarães. De que forma é que estes protocolos vão levar o Vitória aos sítios onde ele ainda não está, aos sítios onde, se calhar, há muitos adeptos de futebol, muitos adeptos que gostariam de viver o estádio e, se calhar, não vivem esse ambiente porque lhes parece estar demasiado longe. Acho que faz todo sentido, e o Vitória não é só Guimarães, e eu acho que nós acabamos por perceber que o Vitória, em qualquer sítio onde estamos, seja em Portugal, seja fora, de alguma forma, se alguém tiver identificado, acaba sempre por ser apanhado, entre aspas, por outro vitoriano. E em relação àquilo que estava a falar das freguesias e tudo isso, faz todo sentido ter algum posto comercial, uma agência Vitória nas freguesias, seja mais fácil o pagamento das cotas, seja mais fácil, de alguma forma, a ligação à direção, a ligação ao clube. Acho que isso é importante, que nós temos que pensar no futuro e temos que pensar que é preciso angariar mais sócios, é preciso angariar mais massa humana, é preciso que o clube cresça e, obviamente, que aqui, perto de Guimarães, é onde nós devemos trabalhar, porque é natural as pessoas serem de Vitória. E quando falamos sobre isso, também não é só as juntas de freguesia, também aos clubes que estão aqui à nossa volta, que é muito mais fácil se nós tivermos uma política de ligação articulada com os próprios clubes, de empréstimo de jogadores para os clubes. Acabamos sempre também por beneficiar, havendo uma relação com esses tais clubes, há sempre uma forma de aparece um atleta, um jovem atleta no Pevidem, no Taipas, seja onde for, e se houver essa ligação umbilical com o Vitória, é muito mais fácil sermos avisados e podemos ir detectar o talento mais cedo do que todos os clubes que andam aí à procura dos jogadores. E, portanto, essa articulação tem que existir sempre. Nós não podemos checar aquilo que anda à nossa volta. E é também a criação da Convenção Vitoriana, é uma das medidas propostas. Em que é que consiste a Convenção Vitoriana? Sim, aquilo que nós queremos e pretendemos é que ouvir mais os sócios e perceber mais qual é a vontade, o que é que está errado. Nós andamos, e falando até nas direções anteriores, há muito esta política de que em período eleitoral vamos chamar os associados e vamos ouvir os associados e vamos ter uma política de maior transparência e de comunicação e depois isso esvazia, porque quando as direções vão para o Vitória, acabam por já nem querer saber dos associados, entre aspas, e é uma pena, porque nós temos a noção, e quando nós fazemos uma direção para ir para o Vitória, nós temos que procurar ter pessoas de várias áreas, de várias vertentes, e nunca podemos descurar aquilo que são os nossos associados. E temos que os ouvir. E há sempre uma boa ideia no meio de tantas ideias, e há sempre algo que se possa fazer. E aquilo que nós queríamos era, de alguma forma, estar abertos, seja em reuniões, seja mensalmente, seja... Ora, dou-lhe outro exemplo. Nós estamos a desenvolver uma espécie de um conselho da juventude,
e pode parecer uma coisa totalmente eleitoral, mas que não é. É uma coisa que é pensada, que é nós conseguimos perceber para onde é que os jovens querem ir, porque são o nosso futuro. E se nós, sem as ideias deles, nós muitas vezes podemos, ou eu posso estar já antiquado em relação a muitos fenómenos que começam a acontecer neste momento. E é importante ouvir os jovens para que possa haver uma relação mais aproximada. E o António já contou como é que começou a aproximar-se do Vitória, e as histórias começam todas quase da mesma forma. Fomos ao estádio, alguém foi ao estádio, apaixonou-se, ficou e continua a ir. E é uma história muito comum. No entanto, temos visto nos últimos tempos, fruto da pandemia, fruto dos outros entretenimentos, das alternativas que há a ir ao futebol, temos visto o público a afastar-se um bocadinho dos estádios, a afastar-se um bocadinho do futebol. E são sugeridas imensas alternativas, diminuir o tempo de jogo, aumentar o tempo do intervalo. O que eu pergunto é como é que pretende fidelizar, trazer novos sócios ao estádio, fazer com que as pessoas não se afastem do Vitória e não se afastem do futebol. Assim, acho que o mais importante no meio disto tudo é haver a tal união, garra e vitórias, porque se o Vitória ganhar mais vezes, vai ter mais gente do estádio. Acho que isso é o ponto primordial. Agora, é óbvio que, e eu também tenho filhos e eu percebo as tendências e, por exemplo, ainda no outro dia foi um prazer, no segundo golo do Vitória contra o Braga, nós percebermos que há uma fotografia que ilustra bem que as pessoas a festejarem, nenhuma delas tinha um telemóvel na mão, o que para mim é um acto fantástico, porque hoje em dia estamos sempre constantemente ligados aos telemóveis e às redes e andamos sempre distraídos, o que faz com que, e disse um bocado e bem, que durante os 90 minutos, quando ia com o meu pai ver futebol e toda a minha juventude, eu estava aos 45 minutos ligado ao jogo, depois no intervalo, obviamente não havia grande coisa para fazer, mas a falar sobre aquilo que foi a primeira parte e depois do jogo era o que acontecia. Neste momento eu acho que nós temos, durante o jogo, milhares de mensagens, WhatsApps, Instagrams, e isso acaba por nos distrair. É lógico que esse lado, acho que já é impossível voltar para trás e não penso dessa forma. Temos que, de alguma forma, fazer com que essa ligação tecnológica, durante o jogo, podemos, se calhar, participar, ter campanhas de marketing, de alguma forma, até mesmo comercialmente, se é possível, ir aproveitando esses momentos mais parados no jogo para que se possa promover, de alguma forma, o Vitória. Agora, percebo que é uma luta que nós temos que ter para que as crianças e os jovens saiam de casa e não fiquem em casa nas Playstations e a ver o futebol em casa, porque não é uma pena que isso aconteça. Por isso é importante que as pessoas vão para o estádio. Se de alguma forma nós, no intervalo ou no final do jogo, ou mesmo quando se falava na criação de uma fanzone, que é outro tema que para mim é muito de campanha eleitoral, as pessoas dizem que depois ninguém faz absolutamente nada. Mas é importante que o futebol seja visto como uma festa, que as pessoas se possam distrair durante as 3 horas da envolvência do jogo. Também, neste tópico, ainda antes de passarmos ao futebol, querem propor e rever a atualização das categorias de associados. Neste momento há categorias de associados que têm a ver com os anos de filiação e depois também há os sócios efetivos, os sócios auxiliares, os coletivos e os atletas. Em que é que pretendem mudar esta categorização? E a minha questão, e isto é um assunto que eu tenho falado já constantemente, é para igualizar os valores entre mulheres e homens no pagamento das cotas mensais? Esse tema é um tema sensível. É óbvio que nós hoje em dia, e acho que com a evolução da sociedade, nós percebemos que há muitos temas que hoje em dia são sensíveis e difíceis de falar. Acho que é muito importante e é muito bonito ver as mulheres no futebol. Eu lembro-me de ir ao futebol e havia muito poucas mulheres no futebol. Hoje em dia, cada vez mais se vê o interesse, pessoas que gostam de futebol, como é o seu exemplo, e de alguma forma eu quero acreditar que daqui a uns anos seja possível os preços serem exatamente iguais, as categorias serem iguais, porque é assim que tem que ser, porque quando falamos de futebol feminino, o crescimento que tem tido, e é importante que o Vitória também acompanhe esse crescimento. Nós hoje em dia vemos os mundiais, vemos os europeus, e todo o fenómeno à volta do futebol feminino é espetacular, que era uma coisa que há 15 anos ou 20 anos atrás não existia. Portanto, a tendência é um bocadinho essa, que as coisas possam ser perfeitamente similares e que uma pessoa seja sempre uma pessoa, quer seja homem, quer seja mulher.
falou no futebol feminino, também está no programa, na parte do futebol profissional e formação. É um dos pontos, uma das medidas a implementar que está listada no programa. De que forma é que pretendem dinamizar o futebol feminino no Vitória? Porque neste momento a equipa principal está a lutar pela subida à Liga BPI e joga em casa emprestada, joga em Faf, joga no campo dos Sandinenses e, portanto, de que forma é que pretendem não só dar competição à equipa, mas também aproximar dos associados, porque neste momento, na minha perspectiva, está um bocadinho afastada, também por esta situação de jogar fora de casa. Assim, acho que o futebol feminino, e estava a dizer há pouco, é uma tendência e é bonito que assim seja. Acho que a Federação está, de alguma forma, a tentar que as coisas aconteçam e todos os grandes clubes têm que estar associados, obviamente, a este fenómeno. Por um lado, tenho pena, porque as nossas infraestruturas, o complexo que nós temos hoje em dia, não é capaz de ter disponibilidade para todas as nossas equipas. E agora, há uma coisa que também é importante, é perceber que é dar importância ao futebol feminino, não pode ser uma coisa que esteja encostada para canto, está ali porque nós temos que ter e não vamos olhar para ali, não, nós temos que envolver e temos que puxar as pessoas para irem ver o futebol e depois isso é um fenómeno que acaba por, uma coisa acaba por puxar a outra e se nós tivermos melhores equipas e se as pessoas acompanharem, tenho a certeza que cada vez mais haverá dignidade naquilo que é o futebol feminino e as equipas cada vez serão mais fortes. Agora, é preciso olhar para essa modalidade, é preciso olhar para as outras modalidades. Nós temos que ter direções que se preocupem em ir, em estar, em conversar. E muitas vezes, mesmo, e como falou bem, que com casa às costas, e que não é isso que se pretende, mas tenho a certeza que se um presidente ou um vice-presidente for falar com as jogadoras, explicar qual é a ideia, o que é que se quer fazer, tudo isso é muito mais tolerado e as portas estarão muito mais abertas para a relação. Agora, quando há um virar costas e não estar preocupado com, a tendência é as coisas correrem mal. E falamos também muitas vezes de expandir o Vitória para fora do concelho. O Vitória teve, até recentemente, ultimamente, tem estado a jogar esta equipa feminina no campo dos Sandinenses, mas até há bem pouco tempo estava a jogar num campo de Faf. E, portanto, não seria uma oportunidade de levar o Vitória também a esses concelhos, ou seja, promover o futebol feminino e promover o Vitória fora dos limites do concelho de Guimarães. Isso tem acontecido ou na sua perspectiva, assim, não tem? Eu acho e falando, o Vitória feminino deveria jogar em Guimarães. É a minha opinião. Nós temos é que, de alguma forma, fazer com que toda a área à volta da cidade possa, ao domingo ou ao sábado, ou quando os jogos forem, venham ver as atletas do Vitória a jogar. Se me perguntar, para mim o mais lógico seria jogarmos no Afonso Henriques, e eu sei que há muitas equipas femininas que acabam por jogar de vez em quando faz sentido, quando a logística permite jogar nos seus estádios. Portanto, é importante nós darmos e valorizarmos esse produto. Agora, também percebemos, e como disse há pouco, que há limitações e nós temos que, de alguma forma, andar a gerir a logística do Vitória. Mas, provavelmente também temos equipas a mais e temos atletas a mais e, de alguma forma, também é preciso reduzir em algumas áreas para que tudo isto possa acontecer. Enquanto não temos o tal complexo que precisamos de o ter, mas também sentimos que não é neste momento a altura para efetivamente avançar com uma ideia dessas, mas neste momento nós temos é que ser racionais e otimizar aquilo que nós temos. Para o futebol também é principal uma estrutura profissionalizada e falam disso no programa. Que critérios tem de preencher uma estrutura para ser profissionalizada, como referem, e porque é que considera, se é que considera, que a atual estrutura não preenche estes critérios que têm em mente? É assim, a estrutura, obviamente, que profissional já é, porque as pessoas que estão no Vitória hoje em dia são profissionais a tempo inteiro, são bem remuneradas. Aquilo que nós defendemos é mais critério, é mais qualidade, é mais competência. Nós, por exemplo, e falando sobre futebol, aquilo que eu nos últimos 3 anos percebi e lógico, até acho que é uma lógica que se conseguia identificar bem, nós não podemos ter direções que contratem um diretor desportivo e esse diretor desportivo de repente toma as decisões todas e tem carta branca para decidir sobre tudo.
Porque não faz sentido, nós não podemos andar aqui a ir a eleições, a propor as ideias aos sócios, sermos escolhidos e depois nós escolhemos alguém que vai tomar conta de tudo e depois se isso correr mal, essa pessoa sai porque está doente, ou seja, porque for, e vem outro e assim sucessivamente. Não, nós temos que ter direções e temos que ter pessoas que, de alguma forma, controlam o processo, que tomam as decisões. Obviamente que tem que haver um diretor desportivo, tem que haver um departamento de scouting, tem que haver uma equipa técnica, isto tudo tem que estar articulado. Agora, o decisor e o responsável máximo é sempre o presidente. E isso não tem acontecido dessa forma e entristece-me e vejo que não há articulação entre aquilo que é a formação, entre aquilo que são as equipas B, o 23, a equipa A. Há muito por fazer nesse sentido, de forma a que as coisas estejam muito mais articuladas, como disse. E a estrutura para o futebol já está definida também. O Presidente ocupa o papel central e já disse várias vezes e acabou de repetir agora que tem a responsabilidade máxima, é o Presidente que assume essa responsabilidade. Depois surgem as figuras do Diretor Desportivo, do Team Manager, do Scouting e da Coordenação da Formação. Estes cargos já têm um nome associado, pelo menos na sua cabeça, nos seus papéis, ou para já existe o perfil e estão agora a associar os nomes? Não, é assim, eu acho que o Presidente é o responsável máximo em relação a tudo. Não tem que ter pessoas de confiança e que estejam nos vários departamentos, mas se algo acontece de mal no clube, seja no marketing, seja no comercial, seja nas mobilidades, a figura máxima do Presidente, ele é que tem que assumir. Não podemos aqui apontar o dedo a ninguém. E isso tem acontecido e era isso que eu queria dizer há pouco. Em relação ao futebol, é óbvio, e sendo eu uma pessoa que gosta de futebol, eu acho que de futebol percebemos todos um pouquinho, mas a ideia é nós termos um grupo de pessoas que vai fazer a gestão do futebol. É óbvio que nós temos um diretor desportivo já pensado e que sabemos quem será. Não é o momento certo para o indicar, até porque nas últimas edições houve aqui uma série de brincadeiras e que as coisas acabaram por haver aqui uma contra-informação e acho que foi um episódio lamentável na altura. Mas temos isso já encaminhado e sabemos por onde é que nós queremos ir. Agora, mais importante do que isso é nós termos a certeza de que não vamos fazer contratações, e quando falamos em contratações, nem vamos andar aqui sem critério à procura de jogadores. Não, todos os jogadores que entrarem no Vitória serão avaliados pelo Presidente, pela direção, pelo Diretor Desportivo e por toda a gente, porque não faz sentido andar a fazer o que nós fizemos, que é, parecia que andávamos no supermercado a comprar centenas de jogadores e depois um ou outro, se funcionasse, estava tudo bem. E acho que não pode ser assim. Eu prefiro que Vitória, na equipa B, contrate por ano 3, 4, 5 jogadores com critérios bem definidos, com avaliação bem feita, saber qual é a vida do jogador, o processo familiar, qual é o contexto de evolução, mesmo na própria formação. Nós conhecermos os pais, sabemos quais são os projetos, quais são os jogadores que nós identificamos que podem chegar ao Dom Afonso Henriques. É muito mais importante esse trabalho do que andarmos aqui a contratar sem critério. E é isso que nós defendemos, é uma equipa colegial que, de alguma forma, vai tomar as decisões, mas com muito rigor. Porque o Vitória não está numa fase de brincar com aquilo que é as finanças do clube, porque neste momento a situação é dramática, por isso nós temos que saber exatamente o que estamos a fazer. É lógico que falhar, vamos todos falhar, mas ter a certeza de que neste momento não é tempo para brincadeira, é tempo para trabalhar direito. A lista A também propõe avaliar anualmente o desempenho do diretor desportivo, é uma das medidas de que falam. Quais são os critérios que pretendem aplicar para fazer esta avaliação? Ou seja, serão os resultados desportivos, será a classificação, será o número de jogadores da formação que são lançados na equipa principal? Eu acredito que seja um bocadinho de vários critérios, mas há alguns que valorizem mais do que outros. Assim, aquilo que vejo na figura de um diretor desportivo é alguém que, de alguma forma, tem que criar uma grande coesão de grupo, tem que criar uma grande estabilidade, e nós sabemos que durante o dia, durante os jogos, há sempre fatores de instabilidade, mas tem que ser alguém com uma grande serenidade para que seja consensual dentro daquilo que é uma equipa. Isso é muito importante. Óbvio que não queremos um padre, não queremos alguém com demasiada serenidade. Nós queremos alguém que tenha essa serenidade, mas que ao mesmo tempo saiba incutir uma responsabilidade, garra, muita vontade, e nós queremos ter ali um misto das duas situações.
Ao mesmo tempo, é lógico que é muito importante que toda a ligação com os vários agentes, com outros clubes de futebol, seja feita de uma forma muito profissional e muito séria e que seja alguém que conhece o fenómeno e que sabe como é que os contratos são feitos e como é que as coisas são feitas e como é que a indústria do futebol funciona. E isso é muito importante. E, portanto, há aqui uma série de fatores, como disse bem, que vai fazer com que esse diretor desportivo possa ter sucesso e possa continuar a trabalhar com a direção. Agora, é aquilo que disse há pouco, mesmo na detecção de talento, é importante. Se um diretor desportivo trouxer um nome que seja avaliado por todos, pelo scouting, pela direção, e se neste momento, numa fase tão crítica, nós temos que andar à procura de jogadores que venham ou que estejam em final de contrato, ou que venham de divisões inferiores, ou ir à procura outra vez nos mercados periféricos, ou mesmo no Brasil, nós temos que fazer esse trabalho neste momento, de forma a não investir fortunas, porque nós neste momento temos que ser muito racionais e muito pragmáticos nos investimentos que vamos fazer. E, portanto, essa figura acaba por ser o elo de ligação entre as partes. Essa racionalidade também se aplica depois aos empréstimos, acredito eu, porque é uma das medidas que listam um maior rigor na política de empréstimos. Sim. Isto significa que o Vitória vai tentar impedir empréstimos e entrem ao Vitória jogadores de equipas que sejam adversários diretos pretende impedir que venha para o Vitória algum jogador que tenha depois uma cláusula de compra demasiado para além do orçamento. O que é que este rigor na política de empréstimos quer visar? Assim, nós neste momento não nos podemos esquecer que estamos a meio de uma época desportiva, portanto há coisas que evidentemente são passíveis de não serem faladas. Agora, é lógico que eu pensando na minha perspectiva de clube, e nós temos que perceber que empréstimos de clubes que joguem em Portugal não faz sentido. Quer dizer, nós não podemos pensar que ninguém está acima de nós e se eu for presidente do Vitória, é uma coisa que eu não tenho dúvidas, é assim, eu não estou preocupado em fazer parcerias com ninguém porque não acho que seja esse o caminho. O nosso caminho é nós somos o Vitória e nós vamos neste caminho e nesta direção com as pessoas todas por trás, com os sócios todos por trás e nós é que vamos trilhar caminho e quem quiser que venha atrás de nós. Portanto, ir buscar jogadores emprestados ao Benfica, ao Sporting, ao Porto, não faz sentido absolutamente nenhum, com cláusulas como aquelas que foram feitas no passado, ou opções com preços absurdos, também, sinceramente, não acho que faça grande sentido. Se me disser, neste momento, se nós conseguimos fazer empréstimos com grandes clubes internacionais em que de alguma forma seja protegida uma percentagem, não é com opções muito altas, mas uma percentagem de uma futura venda, se de alguma forma neste momento, em plena crise que o Vitória está financeira, se isso possa vir a acontecer, eu acho que se for bom para o Vitória, sim senhor, mas sempre prevalecendo aquilo que seja uma receita futura ou alguma forma. Com clubes portugueses, acho que não. O dossiê da reestruturação financeira é um dos mais importantes em qualquer ato eleitoral, especialmente neste, de acordo com o que o António tem vindo a dizer. Foi solicitada uma reunião com o Departamento Financeiro do clube, já tem falado disso ao longo, desde o dia 25 de janeiro pelo menos. Já estão ao corrente daquilo que se passa no clube, no Vitória? Assim, olha, grande parte daquilo que era o nosso programa e a parte financeira dependia muito daquilo que era o estado atual das finanças do Vitória. E é lógico que isso, neste momento, é uma fonte de preocupação. Nós estamos a apresentar o programa sem grande detalhe na parte financeira, porque nós, efetivamente, ainda não conseguimos reunir. Nós ainda não temos informação. Mas já está previsto? Nós já pedimos há vários dias, neste momento está prevista uma reunião no final desta semana. Agora, neste momento não a temos. Estamos preocupados, achamos que efetivamente não vai ser fácil e é um período muito difícil naquilo que é o Vitória, aquilo que é o futuro do Vitória. Acho que há muita coisa que neste momento, se não tomar o rumo certo, ou se as pessoas não entrarem no Vitória com vontade de implementar, com uma vontade de fazer a diferença, com muito mais rigor e fazendo uma gestão muito mais racional daquilo que é o Vitória nos próximos anos, o Vitória neste momento corre sérios riscos e acho que é isso que nós temos neste momento todos de pensar e meter a mão na consciência e perceber que são tempos muito duros e avizinham-se tempos muito duros.
Agora nós estamos cá para arranjar soluções, porque o Vitória é um clube enorme e com uma força brutal e temos a certeza que no meio de tudo isto vamos arranjar soluções para que as coisas possam fazer e para que o Vitória possa crescer. Agora, neste momento em concreto, é um momento de grande consternação e preocupa-nos a nós, é evidente que ainda não ter a maior parte da informação, seja o contrato da MAF, seja a situação atual, a fotografia do estado atual das contas neste momento, há muita coisa que nós não sabemos. O António tem acusado a direção em funções de uma gestão demasiado positiva. Referiu também que o plano estratégico e financeiro aprovado na última Assembleia Geral da SAD assenta em premissas, e agora as palavras são suas, demasiado otimistas e desfasadas da realidade e história do Vitória. Neste cômputo geral das coisas, o que é que lhe parece que está a ser visto de forma demasiado otimista e tem de ser racionalizado? Tem sido uma palavra que tem utilizado ao longo desta entrevista. O que é que lhe parece? Assim, no início da pergunta disse-me que eu tenho visto como demasiado positiva. Não, demasiado otimista só. Porque eu não vejo esta direção como demasiado positiva, porque sinceramente, sim, não. Que olha, Eu percebi, eu estava a brincar consigo, porque depois a lógica da pergunta que me fez tem a ver com o otimismo exagerado, que acho que é no limite, uma palavra simpática para aquilo que considero ser os últimos 3 anos da gestão de Vitória. E acho que houve um excesso de otimismo logo no início, e quando falamos sobre os 3 anos, a direção entra e vai logo contratar jogadores, os Brunos Duarte, os Bonatinis, o Evangelista, e tenho a certeza, e quando nós falávamos na altura, há 3 anos atrás, falávamos, ao entrar no Vitória tem que ser prudente, tem que ser cauteloso, não se pode entrar a 300 à hora como se fosse um Fórmula 1. Eu acho que houve ali um excesso de otimismo. Depois, com a venda de Tapsoba, que na minha opinião provavelmente é dos jogadores com maior potencial que passou pelo Vitória, que seria vendido de uma forma ou de outra, porque é um jogador brutal, é a minha opinião. Portanto, acho que esta atual direção pensou que iriam aparecer a Tapsobas todos os anos. A ideia que me dá, se calhar por desconhecimento daquilo que é o Vitória, se calhar por desconhecimento daquilo que é o passado, mas convenceu-se disso e, portanto, ao fazer orçamentos, a pensar que iria ter vendas como o Tapsoba todos os anos, desequilibrou totalmente as finanças do clube, com excesso de contratação de pessoas, salários excessivos, com excesso de despesa. Quer dizer, há aqui um sem número de situações que foram otimistas, que não foram planeadas e que levaram que acontecesse o que aconteceu e que fôssemos obrigados a fazer adiantamentos de receitas, fôssemos obrigados a fazer um sem número de situações para ir cumprindo com aquilo que é o dia-a-dia do Vitória. Na Assembleia Geral Ordinária de 10 de outubro de 2020, a aquisição da maioria da SAD e das ações foi um dos temas principais, era incontornável. Miguel Pinto de Lisboa disse, e passo a citar, que o dinheiro não estica. Se decidirmos que temos que ter os 90 e tal por cento, obviamente vamos ter que ser mais vendedores e ter uma aposta desportiva se calhar menor. Partilha desta visão do atual presidente do Vitória e também se falou na altura das alternativas a dar a estas ações, falou-se de abrir o capital aos sócios, procurar um investidor e eu gostava de perceber qual é a visão do António e o que é que gostaria, na sua visão pessoal de empreendedor, de homem também que está ligado aos negócios, que destino gostaria de dar a este futuro? É assim, nós, em relação àquilo que é a nossa posição e que é a minha posição pessoal, para mim o Vitória faz sentido se tiver a maioria do capital ou se tiver os estatutos blindados, como foi aquilo que nós lutamos há 3 anos, de forma a que o controle do futebol seja feito por parte do Vitória. Para mim isso faz sentido e no dia em que eu acho que não faz sentido, seja eu presidente de Vitória ou não, mas se for presidente de Vitória, se um dia esse for o caminho, eu só tenho que levar à Assembleia Geral dos Sócios, os sócios decidirem dessa forma, assim será, mas eu acho que deixarei de fazer sentido estar como Presidente de Vitória, porque não é essa a minha visão. Por isso, eu acho que é inalienável o controle ser do Vitória e a maioria do capital, neste momento, ser do Vitória. Acho que isso é inalienável. Parece-me também, provavelmente precipitada, e porque nós, e quando o Miguel Pinto de Lisboa entrou, os estatutos estando blindados como estavam, até por iniciativa nossa,
não era importantíssimo ter a maioria do capital ou comprar o restante da posição do Mário Ferreira. Não era, obviamente que é uma boa decisão. Se eu fico contente com ela sim, mas o lado da prudência leva-me que havia outras situações a fazer, porque aquela estava salvaguardada e até agora o Mário Ferreira de uma ou de outra forma nunca tinha prejudicado Vitória, portanto as coisas estavam tranquilas. Acho que houve um excesso de otimismo. E no contrato que é feito também há aqui uma outra situação que não foram vistas ou houve alguma incorreção por parte do Miguel Pinto de Lisboa a explicar aos sócios, mas eu acho que isso é um assunto para o Miguel e Deus queira que, entretanto, quando as eleições terminarem e quando a próxima direção tomar posse, eu quero acreditar que este assunto está resolvido e que o Vitória efetivamente tem grande percentagem do capital e que não há nenhuma hipótese nós como clube, nos prejudicarmos em relação àquilo que nós já pagamos. Portanto, isso é um ponto. Neste momento, não restam alternativas ao Vitória, a não ser, de alguma forma, procurar novos parceiros, novos investidores, sejam eles os sócios ou não, que possam comprar capital, 40%, 45%, vários, isso tem que ser procurado. E tem alternativas e anda a procurar alternativas e há muitos grupos económicos que não se importam de ter a minoria de capital. E se nós formos ver hoje em dia os grandes fundos americanos, dou-lhe um exemplo, nada em concreto, nem é isso que nem queria ir por aí, que começam a entrar na indústria de futebol e com as leis da FIFA e da UEFA só podem ter a maioria de capital de um clube e depois nos outros podem entrar assim, mas em posições minoritárias. Portanto, há aqui margem. É preciso nós percebermos o que é o fenómeno, o que é o mundo do futebol, o que é a economia do desporto e estarmos por dentro e chegarmos aos sítios certos. Portanto, isso é possível. Agora, é possível se o Vitória tiver uma direção de pessoas que sejam competentes, sejam profissionais, sejam sérias, sejam independentes e que não andem aqui à procura de absolutamente nada, a não seja o bem de Vitória. Dessa forma, é preciso estar no mercado e procurar as soluções. E neste momento é muito difícil pensarmos no Vitória de futuro sem vender uma posição minoritária a parceiros. É muito difícil. Mencionou a economia do desporto, a economia do futebol e no programa menciona também a intenção de diversificar as fontes de obtenção de receitas alternativas. E o que eu quero perceber é do que é que falam quando falam de receitas alternativas, porque há um mundo novo a abrir-se para o futebol. Na Europa foi com a Juventus em 2019 que começou com os fan tokens, há os NFTs. Há aqui um mundo novo a abrir-se de possibilidades para os clubes, para diversificarem receitas, porque efetivamente, por muito romantizado que seja o futebol, o dinheiro é necessário e é por esse caminho que o Vitória também tem, na sua perspectiva, de enverdar. Acho que tem toda a razão e nós temos que ser líderes e o Vitória, mais uma vez, e disse há pouco, nós temos que seguir o nosso caminho e sabemos por onde é que a indústria se movimenta. É óbvio que nós temos que procurar, e ainda há pouco falávamos da juventude e do novo paradigma e da forma de atrair as pessoas e o mundo digital. É indiscutível que uma receita alternativa que me vem à cabeça automática neste momento que não existe no Vitória, e é uma coisa muito conservadora ainda, para aquilo que falou há pouco, é a questão do naming do estádio. Se tiver que ser feito isso, por que não? Acho muito bem. Obviamente, levar aos sócios, os sócios são temas sensíveis, são temas importantes, explicar qual é a situação do Vitória, porque é que precisamos de o fazer, e os sócios depois decidem. Mas parece-me que é uma solução que me parece, neste momento, importante. Outra questão, e falou e bem, a questão dos tokens, e nós cada vez vemos mais os Binance e os Crypto.com a entrarem na Fórmula 1, a entrarem no futebol italiano. No futebol brasileiro também. No futebol brasileiro, nos Estados Unidos também de alguma forma entrarem no futebol americano, entrarem no basquete, seja através de NFTs, seja através da venda de tokens, seja através de NFTs ligados a cromos dos jogadores, e cada vez mais se vê que isso é uma tendência e vamos por aí de certeza absoluta. Por isso, porque não nós não sermos os pioneiros nessa área em Portugal? Porque não? Já sabemos que o Porto tem um acordo com a Binance, mas que se resume neste momento a tokens. Mas há forma de procurar alternativas. Agora, nós temos é que ter pessoas que estejam viradas nesse sentido e que procurem essas soluções. E passamos assim para o capítulo das modalidades agora, Sim. Com o lema Um Só Clube. Falam de um modelo de gestão colaborativa. Isto significa o quê? Significa que todas as modalidades
vão de certa forma interligar-se em termos de conhecimento, de interajuda, vai haver uma sinergia? Isso tem que acontecer. Nós, quando pensamos no emblema, é o Vitória. E por isso nós não podemos achar que numa modalidade ou no futebol as crianças têm todo o apoio para irem jogar e representar o emblema do Vitória e depois outras têm que ser os pais a ajudar, ou a comprar o croissant, ou a comprar o pão. Quer dizer, isto não faz sentido. Há o Vitória e há aquilo que são os valores mínimos, que deveriam ser sempre superiores a esses mínimos, para que um atleta possa representar a Vitória. Portanto, isso para mim é indiscutível. Outro ponto que também é importante é se de alguma forma nós conseguimos, tanto na parte comercial como no marketing, associar todas estas modalidades para um bem comum, por que não? E se há um patrocinador para o basquetebol ou para o futebol, e por que não puxar mais qualquer coisa e também de alguma forma, ou no futebol, até no futebol, porque é que não pode de alguma forma também entrar no basquetebol ou noutras, aproveitar aquilo que é o futebol para chegar às modalidades, é isso que queria dizer. Por isso acho que há muitas coisas que se cruzam e que nós temos que beneficiar em comum. Depois, como é óbvio, cada modalidade é a sua modalidade, cada modalidade tem o seu departamento, tem a sua evolução como modalidade. Temos que estar atentos, de alguma forma, naquilo que são as equipas hoje em dia, profissionais ou praticamente profissionais. Temos que estar atentos se as equipas que estão lá em cima, se têm formação por trás, se todos os anos vão chegar jogadores da formação para a equipa A, neste caso das várias modalidades, perceber se há uma base ou um fundamento para que as modalidades possam acontecer. Agora, o Vitória, obviamente que é um clube eclético, e é um clube da cidade e que tem que estar representado, mas sempre bem representado. Nós não podemos brincar com a nossa camisola. E vou recuar agora à candidatura de 2019, se me permite, porque na altura falou de manter, aliás, neste programa fala de manter as modalidades já existentes e na candidatura de 2019, pelo menos, falou de parcerias com outros clubes para que o Vitória tivesse novas modalidades, nomeadamente o Candoso com o futebol, que é uma das equipas da Primeira Liga do Futebol Nacional. E, portanto, o estabelecimento de parcerias pode ser importante e agora também já vamos passar para a parte das infraestruturas. É uma possibilidade para resolver esta questão das infraestruturas, por exemplo, porque não há espaço suficiente para as equipas todas do Vitória. É um ponto assente, é matéria de facto. No entanto, por outro lado, as equipas, quando se associam ao Vitória, acabam por ficar um bocadinho em segundo plano, porque o Vitória tem a dimensão que tem, isso é inegável. Qual é a posição do António nesse aspecto? É assim, eu acho que nós há 3 anos, quando falávamos, pensávamos o Vitória de uma forma... Estávamos muito mais seguros em relação àquilo que era o Vitória e acho que nós até podíamos expandir e já na altura se falava da questão do futsal. É lógico que há uma associação direta dos vimaranenses ao futebol e, portanto, o futsal é um lugar que tem tudo para funcionar. Mas nós pensávamos em expansão, já se falava na altura do pádel, já se falava de vamos fazer com que o Vitória possa crescer, não secando, porque acho que aí é muito importante, não secando os clubes que já existem. E neste momento, a nossa vertente e aquilo que é mais importante é o estado financeiro. Nós não queremos neste momento que os sócios pensem que nem os queremos iludir, nem queremos dizer vamos fazer e vamos acontecer e vamos... Não, nós temos que ser muito pragmáticos e o nosso fator mais importante neste momento é na questão financeira e na vertente desportiva, porque achamos que neste momento é possível fazer muito melhor e vamos de certeza fazer muito melhor. O Vitória vai ser representado de uma forma totalmente diferente e com muito mais vontade e os resultados vão aparecer. Portanto, tudo que seja, neste momento, nós pensarmos em vamos ter mais modalidades, há um travão, porque podem vir mais custos, podem até aquela situação que falou e bem, de nunca secar aqueles clubes que têm tradição e têm história. Nós não podemos achar que o Vitória, por ser Vitória, é capaz de secar clubes que estão aqui, que estão na cidade. Não pode acontecer. Temos aí, de alguma forma, se for possível, valorizá-los e aproveitar essas parcerias para que também esses clubes possam crescer e nós, obviamente, de alguma forma, também aproveitar os pavilhões e as infraestruturas desses clubes muito bem, mas se isso for feito de uma forma razoável, de que seja bom para todos, ótimo. Se for feito com uma vontade de sermos nós, Vitória, a tomar conta e a secar, como disse bem, não nos interessa neste momento.
No património e infraestruturas é impossível não ligar ao futebol, às modalidades, e começando pelas modalidades para este capítulo, muitas vezes falam das melhorias que o estádio precisa, mas há um pavilhão do Vitória, sabemos todos que é necessário outro, pelo menos, e o António já o disse, para apoio ao treino, porque não há espaço suficiente para todas as equipas, mas para além do afastamento dos adeptos do estádio, há um afastamento dos adeptos do pavilhão. Porque eu lembro-me muitas vezes de ir ver desporto e o pavilhão estar quase cheio, e agora é uma coisa muito rara, e raramente vemos o pavilhão cheio. A minha questão é, com a melhoria do pavilhão, o pavilhão que já existe, melhorado, fazendo com que seja mais acolhedor, com que seja mais quente, porque tem um aspecto muito frio neste momento, fazendo uma exploração diferente do bar que já existe, será por aí o caminho de chamar mais adeptos ao pavilhão? É assim, é lógico que nós também, há uma série de fatores e a pandemia também não veio ajudar em relação a... E aí também temos que, de alguma forma, defender um bocado esta direção, mas sim, é preciso que, de alguma forma, o fenómeno Vitória funcione de forma mais articulada e se nós, como vemos nos clubes em Barcelona e como vemos em clubes lá fora, se os horários forem mais aproximados e se houver aqui um caminho direito entre um jogo que vem do basquetebol e depois vai para o Afonso Henriques e se nós tivermos a noção daquilo que é as várias modalidades, claro que há programas e tudo isso, mas se nós fizermos aqui um roteiro de forma a que os sócios de manhã à noite possam, se tiverem disponibilidade, acompanhar aquilo que é todo o desporto do clube, isso é muito importante e acho que essa envolvência está a falhar porque as coisas não estão ligadas, não estão articuladas e também temos que pensar até que ponto é que se calhar, provavelmente nesta fase em que estamos numa situação complicada, se faz sentido ou não ter tantas modalidades e ter tantas opções. Acho que temos que ver e temos que estudar porque prefiro, de alguma forma, ter uma modalidade muito bem representada e que faça sentido e que tenha todos os escalões por baixo e que as coisas funcionem, que se veja um potencial de crescimento para os próximos 10 anos, 20 anos e que saber que não, por aqui não vamos ter problemas, que isto vai ter aqui sempre uma base a funcionar para a equipa profissional, do que provavelmente ter projetos singulares em que não há formação por trás a suportar toda a evolução das equipas. Há também a menção a construir novos camarotes, pelo menos estudar essa possibilidade. Sim. Isto será uma forma de novas receitas alternativas, falou do naming do estádio há bocadinho, é um bocadinho por esse lado, porque já existem os camarotes da Poente, seriam construídos possivelmente na Nascente, não sei o que dirá esse estudo que pretendem conduzir, mas é nesse sentido de rentabilizar o estádio. Sim, acho que o estádio e o dia de jogo pode ser rentabilizado de outras formas. Os bares acho que é uma coisa que toda a gente fala e é óbvio, de alguma forma, melhorá-los, o ponto de venda ser melhorado, ser mais rápido, provavelmente até chegar o ponto de venda ao lugar do associado. Acho que coisas que têm que ser trabalhadas e as pessoas sentirem-se bem, sentirem-se que estão ali, que podem consumir, não têm que sair 10 minutos mais cedo para ir para a fila na altura do intervalo, porque são coisas que não fazem sentido e que nós temos que estar abertos a. Quando me falou, é lógico que faz sentido na Nascente nós termos camarotes, ou se não for um camarote, umas boxes para a família, para os amigos, de forma a que haja ali uma forma de receita um bocadinho superior àquilo que existe atualmente, mas também é preciso, nesta altura e neste momento, aquilo que te dizia há pouco, é ver quais são os custos, o que é preciso para que isso possa ser feito, justifica neste momento. Agora, se me disser há 10 anos, se faz sentido daquele lado da Nascente termos ali boxes ou camarotes, acho que faz todo sentido, porque estão ali lugares exclusivos, com acesso exclusivo e que têm que ser rentabilizados. O último capítulo do programa é o Projeto 2030. Quais são as linhas gerais e o que é que pretendem com este Projeto 2030? Assim, as linhas gerais de 2030 é uma coisa que tem que ser a mística do clube. Não vou dizer ADN, porque senão toda a gente fala em ADN, mas a mística do clube tem que estar em cada colaborador, tem que estar em cada treinador, tem que estar em cada miúdo, no presidente, em todas as pessoas que estejam envolvidas no Vitória, que é um amor e uma paixão aos pequenos detalhes. Que nós muitas vezes falamos em mística, em ADN e fazemos isso, mas depois nos pequenos detalhes falhamos. E nós temos que ter a certeza que há um bom comportamento, há um comportamento desportivo, que há seriedade, que há muita vontade de ganhar
mas sempre com os princípios básicos bem assimilados, para que os atletas que chegam cá possam perceber isso e que tudo isto funcione como uma bolha, que é importante que o Vitória seja. E é isso que lhe quero dizer. Acho que esse 2030 é o brio que nós todos temos que ter como profissionais, seja o roupeiro, seja o atleta. O brio em relação ao emblema. Sobre a postura do Vitória, agora já nos encaminhamos para o fim. Tenho só mais duas questões sensivelmente para te fazer. As que tiver, não há problema nenhum. Mas há uma menção sobre a postura do Vitória no programa, que é em relação aos outros clubes, manter uma boa relação com todos os clubes de forma a ser, não ter uma posição enfraquecida na mesa de negociações, mas também pergunto, um Vitória presidido pelo António Miguel Cardoso, qual será, de certa forma, a política externa do clube? Será um clube interventivo, um clube que líder de movimentos, como por exemplo o G15, que há uns tempos que tinha reivindicações para fazer, um clube que se vai pronunciar sobre a venda dos direitos de transmissão? Será esse clube ou será um clube? Porque quando se demonstra posições, também se põe em risco outras coisas, porque se incomoda de alguma forma um bocadinho o que está estabelecido. Portanto, a minha questão é em que ponto de equilíbrio se encontrará o Vitória do António? Assim, o nosso clube, e se for presidido por mim, não tenho dúvidas que não se vai dobrar em relação a ninguém. Isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, sejam ligas, sejam federações, sejam outros presidentes, é-nos totalmente indiferente quem são eles. E digo isso por convicção, porque sei como é que as coisas funcionam e sei como é que sou. Portanto, isso é uma coisa que é óbvia. Por isso, claro que temos que ser líderes da opinião e é por isso que temos uma direção de pessoas importantes, boas, que sabem pensar e que nós não podemos chegar a uma reunião de liga e com medo, ou acabamos de chegar agora, ou o que é que eles vão pensar de nós. Nós não queremos saber o que é que eles pensam de nós queremos saber é que ao domingo lhes vamos ganhar com toda a correção e com todo o fair play do mundo, mas estamos ali para ganhar e para ganhar aos outros. E por isso, nós, neste momento, temos de ter consciência que este é o caminho daquilo que é o nosso clube e da nossa cidade. Não há outra hipótese. Se pensarmos que não, temos que ser amigos destes, ou temos que ir por ali, não faz sentido. Acho que as lideranças ganham-se de uma forma natural. E se nós temos ideias para o G15, se nós temos ideias para a nova distribuição das questões dos contratos televisivos, se nós temos uma série de ideias, temos que nos impor em relação aos demais e depois muitos virão atrás de nós. Mas isso é o que me disse há pouco, tem que ser o nosso caminho. E quando nós muitas vezes falamos até das pessoas que se propõem e das pessoas que têm estado no Vitória até agora, é uma pena ver que o Vitória não é representado nessas instâncias, nem em lado nenhum, de uma forma coerente. Nós não somos críticos, nós temos medo de comunicar, nós que temos comunicado por comunicados, quer dizer, nunca é uma coisa que é falada, nunca temos posições em relação a nada, e acho que é importante que isso mude, porque nós não podemos definhar, e quando se fala muito, nós temos que conhecer bem a cidade e temos que conhecer bem a estrutura, não, nós temos é que crescer e ampliar e levar o Vitória para outros patamares, que é isso que nós precisamos, porque enquanto formos pequeninos não vamos a lado nenhum, e temos que pensar o Vitória grande. E agora sim, para terminar, e gostava de propor ao António um desafio, o triénio será finalizado, caso seja eleito Presidente, em 2025, portanto daqui a 3 anos. O que é que me vai dizer? Diga lá. O que eu lhe vou pedir é que faça um exercício de imaginação e se um jornal quiser explicar como foi o mandato do António daqui a 3 anos, obviamente não saberemos o que acontecerá, mas o que é que gostava que estivesse na manchete desse jornal, na capa desse jornal, o que é que gostava que dissesse sobre o mandato do António à frente do Vitória? Assim, há muita coisa que eu gostava que dissesse. Só uma pode ser a chamada principal. Não, isso é coisa. Mais importante é saber que estamos cá todos daqui a 3 anos. Que isso é saúde, acho que é aquilo que é essencial para todos e, portanto, isso acho que está acima de qualquer outra situação. O mais importante para mim é deixar o clube muito melhor do que aquilo que eu encontrei. Porque acho que nós temos que ter um espírito de missão. E quando nós nos candidatamos para tomar conta de um clube como o Vitória, é uma responsabilidade brutal e é um sentido de dever.
e nós não podemos pensar as coisas de outra forma em nenhum momento. Nós todos temos projetos pessoais e eu, nomeadamente, alguns projetos profissionais e tenho algumas empresas, mas eram as minhas empresas. Aqui as coisas são muito diferentes, é um sentido de Estado brutal. E, portanto, aquilo que eu gostava era que o próximo presidente do Vitória, daqui a 3 anos, seja eu, seja outra pessoa qualquer, encontre o clube direito, correto, limpo, se possível com vitórias, e isso são as outras tais situações que tenho a certeza que não seria a manchete, mas estariam lá, mas que o clube seja entregue com muita dignidade e com muita seriedade em relação ao emblema, que é uma coisa que eu não tenho visto. E quando nós muitas vezes... é um pormenor, mas para mim que são os tais pormenores que são importantes, e nós quando entregamos as medalhas de 25 anos e os emblemas, nós não sou o António, nem é o Miguel, nós somos o presidente do Vitória, e há um dever institucional de respeito em relação aos sócios em todos os momentos. Isso é muito importante. Portanto, a resposta era essa, era entregar o clube muito melhor do que aquilo que encontrei. António, muito obrigada por Nada. ter sentado comigo, por ter conversado comigo Nada. e por ter vindo à Rádio Inquieta. As melhores das sortes para o resto da campanha. Nós ficamos por aqui hoje. Voltaremos em breve para continuar a falar do Vitória neste período eleitoral. Muito obrigada e boa noite.